Uma melodia ecoava em minha mente, mas seu nome me escapava. Acredito que começava assim: tudo é cinza agora, inclusive meu amor. Chamas ardem lá fora com o bom e familiar fervor. Fui destruído com meu império. A dor é minha donzela. Agora, o mais doce refrigério. Você disse que dominaríamos o mundo, a mais bela das mentiras. Com um início triunfante, hoje me encontro em ruínas. Danço uma valsa com a morte. Ela me corteja sem cessar. Com um colar de cordas, ela me presenteia, jurando que em breve vou te encontrar. Com a voz rouca e soluçante, levantei-me. 4 dias haviam se passado desde a morte do meu pai, e estava exausto, pois eram os mesmos dias que não dormia. Ele costumava cantar essa canção para mim e para Ru, meu irmão mais velho. Na infância, não entendíamos a letra, mas sua voz melancólica e suave, com graves, profundos e agudos sutis, nos envolvia em um vasto oceano de fantasias e sonhos impossíveis. Observando o desfiladeiro que cercava Troncó, percebi que já eram aproximadamente 7 horas da manhã. O sol começava a despontar no horizonte quando ouvi meu irmão gritar ao longe: "Crei!" Sua voz ressoava mais fundo do que qualquer lâmina, pois sabia que meu momento de paz estava chegando ao fim. Eu teria que retornar à minha trágica realidade. "O que está acontecendo?" Respondi sem me voltar. "Você não passou a noite em casa. Mãe mandou eu vir atrás de você. Sabia que te encontraria aqui", disse ele, enquanto me virei para encará-lo. "Já está na hora?" Perguntei, respirando fundo, deixando que o ar frio da manhã queimasse meus pulmões. "Está... Vamos", respondeu, com um tom autoritário, o mesmo que usara nos últimos 4 dias. Caminhamos 3 quilômetros até chegarmos em casa. Ao abrir a porta de madeira deteriorada, Zoe pulou em meus braços, fazendo com que eu perdesse o equilíbrio e ambos caíssemos no chão. A cena provocou risadas de minha mãe e Ru, algo raro diante das circunstâncias cruéis que vivíamos. "Irmão, onde você estava? Sentimos sua falta", disse Zoe, com seus olhos cinzentos brilhando. "Fui dar um passeio e perdi a noção do tempo. Peço desculpas", respondi, utilizando o tom doce que reservei especialmente para ela. "Venham, sentem-se. Precisam comer antes de irem para as tarefas. Os representantes do Tori estarão aqui em breve", disse Maran, nossa mãe, a matriarca de nossa família, símbolo de força e resiliência. Todos nos acomodamos à mesa de jantar, que nada mais era do que um tronco de árvore rústico e robusto. Em nossas tigelas havia um creme pastoso de cor musgo, com tiras de cebola picadas, acompanhado de um pequeno pedaço de pão. A mistura fez com que todos na mesa fizessem caretas desconfiadas. "Acreditem, o gosto compensa a aparência. Então, comam", disse nossa mãe, levando a primeira colherada à boca. Hesitantes, todos nós, em uníssono, experimentamos o alimento. E para minha surpresa, o gosto não era tão ruim. Na verdade, era bastante agradável. Hul e eu terminamos a refeição quando um som estridente interrompeu nosso momento, arrepiando a pele em meu corpo. "Chegaram", disse Hul com um tom de frustração. Nossa mãe nos puxou para um abraço coletivo. Nos despedimos brevemente e partimos em direção aos supervisores do SCT, Sistema de Cota Tori. Eram homens altos, vestidos em trajes resplandecentes de verde escuro, dourado e negro, adornados com metais e pedras preciosas. Sempre considerei desnecessários tais adereços, mas quem sou eu para julgar? Se não precisasse preocupar-me com a alimentação da minha família e as altas cotas a cumprir, talvez achasse a ideia genuína. Contudo, decidi não permitir que esses pensamentos me distraíssem do que realmente importava. Fomos guiados até uma carruagem imponente
com 4 rodas de cerca de 1,5 metro de altura, totalizando 8 rodas. Hu e eu permanecemos em silêncio por alguns minutos, até que de forma surpreendente, a porta se abriu, sozinha. Isso me impressionou, pois não estávamos acostumados a lidar com objetos mecânicos e tecnológicos. Sabíamos de sua existência, mas não era comum em Tronco. Entrem, ordenou um homem alto a mim, o Hul e outros 3 jovens que se juntaram a nós. Adentramos e ficamos impressionados com a imensidão do interior do veículo. Sem perder tempo, nos acomodamos da melhor maneira possível e iniciamos a viagem. Fomos informados de que a jornada até as minas de mármore e a forja de bronze duraria em média 3 horas. Permaneceríamos confinados por 14 dias na mina, tempo estimado para aprendermos os serviços necessários. Durante a viagem, um dos supervisores do SCT começou uma aula de história que todos já conhecíamos. Ele iniciou explicando que Iktorax e as outras 4 províncias, Salfiu, Nenimá, Palatrax e Tronco, formavam uma sociedade forjada pela cooperação de todos os cidadãos. Todos em Nova Cairo tinham um papel fundamental a desempenhar. De repente, o tom de sua voz, antes doce e tranquilo, tornou-se ríspido e neutro. Se vocês estão aqui, é porque não estão cooperando o suficiente, disparou o supervisor. Em seguida, ele apresentou um gráfico que indicava o que cada província e família era responsável por produzir para o SCT, ou seja, para o governo, ou seja, para Iktorux. Nenimá, localizada perto do grande rio Nautilus, era responsável pela produção de peixes, legumes, verduras, frutos e água. Palatrax, situada em terras áridas, produzia gado, ou seja, carne. Salfiu era responsável pela produção de artigos de luxo, como roupas e joias e aparatos tecnológicos, que eu considerava inúteis. Iktovrux, o governo, beneficiava-se do sofrimento e esforço das demais províncias e instituiu o cruel desafio de sangue. Um calafrio percorreu meu corpo ao relembrar esse ponto sombrio de nossa sociedade. Por último, minha província, Tronco. Fomos encarregados da mineração, situados no noroeste de Nova Cairo, onde as montanhas de calcário e mármore se erguiam. Dizem que há milhares de anos um vulcão explodiu, dando origem ao que hoje chamamos de Tronco. O homem, que agora transbordava arrogância, continuou seu discurso, afirmando que os cidadãos que cumprissem suas cotas anuais seriam prósperos e exemplos a serem seguidos. Mas existiam aqueles que não o faziam, os chamados Sheds, os devedores do sistema, que não produziam o necessário para garantir sua estabilidade e, consequentemente, eram obrigados a trabalhar o dobro. Então ele chegou ao ponto da aula que fez com que nós, que éramos 5, mas que nos tornamos uma pequena multidão claustrofóbica. Caso a dívida de sua família aumente excessivamente, o governo pede que um membro do sexo masculino entre 14 e 18 anos seja doado para participar do desafio de sangue, uma competição nobre que oferece a oportunidade única de um indivíduo quitar suas dívidas com a sociedade. Portanto, boa sorte a todos e um bom primeiro dia de produção, concluiu ele, com a mesma voz gentil com que começara. Nobre? Sério que ele usou essa palavra? Perguntei a mim mesmo, como pode a morte de centenas de jovens em uma competição ser considerada nobre? Patético. Decidi que não iria pensar mais sobre isso naquele momento e voltei meus pensamentos à canção do meu pai, que curiosamente me atormentava nos últimos dias. A melodia triste, a letra trágica. Por que meu pai cantava tal canção para 2 crianças? Talvez porque não entendêssemos suas palavras. Meus pensamentos foram interrompidos pelo som da carruagem parando. Fomos orientados a desembarcar e verificar se não esquecemos nossos pertences. Hul me puxou pelo braço e me posicionou à sua frente, sua mão em meu ombro enquanto caminhávamos pela multidão.
A entrada da mina era uma grande cratera na lateral do maior cume entre as dezenas que existiam. Filas enormes se formavam na entrada da caverna, repletas de homens aos empurrões. Hull, eu e os outros trabalhadores iniciantes fomos direcionados a outra área, onde adentramos um corredor feito de mármore polido, iluminado por luzes fluorescentes laranjas e vermelhas que davam a impressão de chamas. Ao final do corredor, encontramos um saguão enorme, repleto de maquinários de escavação que aguçavam minha imaginação. O que parecia apenas uma montanha era, na verdade, uma vasta rede de operações mineiras. Após 10 minutos de espera, nós, centenas de jovens, fomos recebidos e divididos em 4 grupos para aprendermos as funções de produção. Hull, eu e Kali, um amigo antigo, ficamos no mesmo grupo. Vocês sabiam que as minas eram assim? Perguntou Kali, entusiasmado. Não tínhamos ideia. Nosso pai nunca contou nada sobre este lugar. Respondeu Hull com frieza. Nem o meu. Durante toda a viagem, ele ficou em silêncio. Acho que por causa do sono, disse Kali, ainda animado. 9 dias se passaram desde nossa chegada. O calor, o suor e a maldita fornalha, que nunca se extinguia, se tornaram parte de nossa realidade. A primeira semana foi árdua, mas sem dúvida menos cansativa que esta. Aprendemos todo o ofício, desde a montagem de nossas picaretas até a finalização de mármores para entrega. Hull, Kali e eu aprendemos rapidamente, cumprindo nossas cotas diárias com excelência. Quando sobrava tempo, ajudávamos na contabilidade, não porque gostássemos, mas porque éramos forçados a produzir o máximo possível para evitar o desafio de sangue e, consequentemente, a morte. Entretanto, na forja, comecei a cogitar que talvez eu pudesse sobreviver ao desafio de sangue e, assim, nunca mais voltaria a esse inferno. Contudo, na hora do jantar, esses pensamentos desapareciam completamente. O caldo grosso de tomates, carregado de temperos, proporcionava uma satisfação calorosa. As porções eram generosas, acompanhadas de jarros de água gelada. O apito agudo sinalizou o fim do expediente da forja. Hull, Kali e eu nos dirigimos a um setor onde podíamos descansar. O lugar era um simples galpão com colchões e sanitários para as necessidades noturnas. Nos deitamos alinhados à porta de entrada, prontos para ser os primeiros a sair quando chegasse a hora de retornar ao trabalho. Hoje, especialmente, estávamos inquietos, exaustos, mas inquietos. Hull tentava compensar a falta de sono observando o teto, enquanto Kali girava um pedaço de mármore entre os dedos com movimentos ágeis. Eu, por outro lado, dançava uma valsa com meus pensamentos, preocupado com minha mãe e Zoe. A saudade delas se acumulava a cada dia que passava, mas sabia que estavam bem. Minha mãe sempre se certificava de que nada faltasse para elas, e isso era um alívio. Um pensamento que persistia em minha mente era a canção de meu pai. Involuntariamente comecei a cantá-la em um tom baixo. Tudo é cinza agora, inclusive meu amor. Chamas ardem lá fora, com o bom e familiar fervor. A letra parecia descrever o fim de uma guerra, mas as infinitas variáveis para seu significado me intrigavam. Continuei a canção e percebi que Hull e Kali me observavam fixamente, mas ignorei. Fui destruído, com o meu império. A dor é minha donzela. Agora, o mais doce refrigério. Talvez um homem que perdera tudo em uma guerra, agora sofrendo amargamente. Não conseguia encontrar outra interpretação. Contudo, no terceiro verso, Hull se juntou a mim. Nossas vozes formaram um dueto fúnebre que ecoou pelo galpão. Você disse que dominaríamos o mundo, a mais bela das mentiras, com um início triunfante. Hoje me encontro em ruínas. Já não me importava com a interpretação. Estávamos conectados por nossas memórias e luto. Cantamos o final
nossas lágrimas lutando para não escorregar. Danço uma valsa com a morte, e ela me corteja sem cessar. Com um colar de cordas ela me presenteia, jurando que em breve vou te encontrar. Quando finalizamos, percebi que não éramos os únicos a ouvir. Vários olhares nos observavam dentro daquele caloroso galpão. O silêncio tomou conta, e então me virei para tentar dormir, vendo que todos faziam o mesmo. No 11º dia de aprendizado nas minas, por volta das 15 horas, caminhava por um corredor estreito me perguntando onde estavam Kali e Ru. Não os vi desde o café da manhã. Estavam em um setor diferente do meu, o que parecia normal, mas a ausência deles no almoço me deixou ligeiramente preocupado. Continuei a andar, cada vez mais profundo, nas extremidades da forja, até chegar ao caldeirão, o forno principal. A temperatura era extrema, mas a tecnologia aplicada nos recipientes tornava possível suportar o calor. Adentrei a sala, caminhando entre plataformas de tonéis aquecidos, até ouvir uma voz. "Pare!" gritou alguém. "Pare!" A voz se repetiu. Agora reconheci. Era Kali. Apressando os passos, finalmente alcancei a cena. Kali e Ru eram covardemente atacados por um dos supervisores do SCT. Ambos estavam algemados, o que justificava a falta de reação. Minha mente lutava entre intervir ou permanecer paralisado pelo medo. Apenas olhei enquanto chutes e socos eram desferidos em Kali e meu irmão. Quando finalmente tomei consciência, decidi agir. Recolhi um cascalho e o lancei em direção ao supervisor. O som da colisão reverberou pelo setor vazio, distraindo-o por um segundo, um momento que se tornou eterno. Ru aproveitou a distração e desferiu um chute com toda a força e ódio que sentia, fazendo com que o supervisor perdesse o equilíbrio e caísse em direção a um dos tonéis de metal borbulhante. Em um último ato desesperado, o supervisor agarrou a corrente presa ao tornozelo de Ru, fazendo com que ambos caíssem na morte fumegante que os aguardava. Pisquei os olhos. Ru estava vivo. Pisquei novamente. Não estava mais. Fiquei em choque. A cena de meu irmão derretendo, seus gritos abafados pelo metal pesado e quente, dilacerando sua carne, era grotesca. "Não!" gritei, correndo em direção ao local da queda, sabendo que nada mais poderia ser feito. Kali me segurou e me abraçou forte, tentando conter meus impulsos insanos de ajudar meu irmão. "Crai, escuta! Vamos embora! Temos que sair daqui agora!" gritou Kali, segurando meu rosto firmemente. "Garai, está me entendendo?" Ele insistiu. Quando percebeu que eu não respondia, levantou-me no colo contra minha vontade e comecei a berrar como uma criança histérica. "Me solta! Tenho que salvar meu irmão! Me solta! Não posso deixá-lo lá!" De repente, um soco atingiu minha bochecha, seguido de uma dor aguda. Kali me atingiu? Sim, a resposta era clara. Congelei, observando o sangue em minhas mãos, após limpar a boca. Virei-me para Kali, que estava sério, sem um pingo de remorso em seu rosto. Isso me irritou ainda mais. Caminhei até ele lentamente, e quando ele baixou a guarda, desferi um golpe em seu rosto com toda a força que meu corpo magro permitia. Iniciamos uma luta corpo a corpo. Kali era mais alto e forte, mas meu ódio pela perda me fornecia vigor. Trocamos socos em várias partes de nossos corpos até que ele me derrubou e me nocauteou com um golpe na nuca. Quando abri os olhos, demorou um tempo para que eles se ajustassem. Olhei ao redor e percebi que estava em uma nova área, mas ainda nas minas. O mármore e o calcário cercavam o que parecia ser um hospital. Kali estava ao meu lado, com hematomas visíveis de nossa luta, e isso me alegrou, embora não estivesse em melhores condições. Tentei mover meu corpo para agredi-lo, mas era inútil. Estava sob efeito de medicamentos fortes.
Como você está? Consegue falar? Perguntou Kali, olhando para mim. Ignorando, fechei os olhos, aproveitando o pouco controle que ainda tinha. Grai. Perdão, não queria machucar você, mas eu também estava assustado e confuso com tudo o que aconteceu. Disse Kali, a voz cansada. Hul era meu melhor amigo, assim como você, e eu não queria que isso tivesse acontecido com ele. Continuou, a tristeza crescendo em seu tom. Foi tudo por causa da música. Meus olhos se abriram, encarando Kali. Do que você está falando? Perguntei, a voz trêmula devido aos medicamentos. Chegou aos ouvidos do supervisor que estávamos cantando músicas inadequadas, explicou. Músicas inadequadas? Questionei. Sim, disseram ao supervisor que a letra incitava possíveis conflitos e guerras, assuntos proibidos em Nova Cairo, respondeu Kali. Então fomos chamados por um supervisor, mas Hul e eu decidimos que apenas nós seríamos responsabilizados. Seu irmão fez isso para poupar você de problemas, pois sabia o quanto tudo estava difícil para você. Concluiu. Fechei os olhos novamente, revivendo a cena de Hul sendo puxado para a morte, sua pele se desfazendo em segundos. Só mais uma coisa, Grai, disse Kali com um tom sóbrio. Você não sabe de nada. E saiu do quarto. No fim do dia, recebi alta e fui mandado diretamente para o galpão onde todos os produtores iniciantes dormiam. Enquanto avançava, percebia olhares a me observar, mas ignorei, pois sabia que entre eles estavam os delatores da minha canção e os responsáveis pela morte de meu irmão. Dirigi-me ao fundo do galpão e deitei-me perto de Kali. Eu te entendo, disse. Kali olhou para mim por um instante, assentindo em aprovação, antes de se virar para o outro lado. Não trocamos mais palavras durante a noite, mas ambos sabíamos que não dormimos. Nosso último dia na forja foi árduo. Ao operar alguns tonéis de metal fervente, a memória da morte de Hul me assaltou. O pensamento de que talvez o tonel que operava estivesse contendo os restos mortais dele me fez vomitar. Recolhi-me um balde e limpei tudo antes que um supervisor chegasse. Durante o almoço, perguntei a Kali qual desculpa ele havia dado aos supervisores e médicos sobre nossos ferimentos. Disse que caímos e rolamos em uma pilha de metal liso e mármores enquanto andávamos sobre a escavação, explicou. Eles acreditaram? Perguntei. Não ligam para nossas vidas, nem sequer sentiram falta do seu irmão, respondeu, apertando os punhos ao redor da caneca de água. O assunto morreu ali. Logo, fomos mandados pegar nossos pertences, pois havíamos concluído nossos 14 dias de treinamento. Enquanto a cabeça girava, eu não sabia como contar à minha mãe sobre a morte de Hul. Quando estávamos quase chegando à carruagem, supervisores pararam Kali e o levaram de volta para as minas. Tentei lutar para que não o levassem, mas fui detido e forçado a entrar na carruagem. As últimas palavras de Kali ecoaram em minha mente. Grai, Grai, por favor, avise meu pai que eu o amo. Quando estava prestes a gritar de volta, bum, a porta da carruagem se fechou e a viagem começou. Merda, 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 pensei. Fui orientado a se me acomodar em um canto, pois a viagem seria complicada devido a uma tempestade que se aproximava, aumentando as chances de cairmos durante o retorno. Fui para os fundos do veículo e me acomodei no chão. Kali. Seu nome ecoava em minha mente. Kali. Será que ele estava bem? Não, não estava. Tinha certeza de que sua morte fora encomendada. O que me levou a pensar que a minha também estaria. Era só uma questão de tempo, até descobrirem meu envolvimento involuntário na morte de Hul e do supervisor. E agora na morte de Kali. Mas isso não era a minha maior preocupação. O que me atormentava era como transmitiria meus pêsames à minha mãe pela morte de Hul e ao Sr. Tolites pela morte de Kali. Passei toda a viagem em silêncio, como uma estátua,
sem proferir palavra. Quando chegamos ao vilarejo, desembarquei junto aos 3 jovens que subiram na carruagem comigo 14 dias atrás. Não queria voltar para casa e dar a notícia de que minha mãe e minha irmã não apenas perderam o marido e pai, mas também um filho e irmão. Mudando de caminho, corri rapidamente para meu desfiladeiro, onde sempre ia refletir. Enquanto corria, a chuva começou a cair, tornando o clima úmido e dificultando a respiração. Mas continuei. A maldita canção voltou à minha mente e comecei a socar minha cabeça, tentando afastar os pensamentos que a acompanhavam. Ao chegar ao penhasco, sentei-me à beira e ali permaneci por horas, até que a chuva cessou e um arco-íris surgiu no céu. A cena trouxe à tona uma lembrança há muito esquecida. Hul, Kali e eu costumávamos nos banhar em um bosque que transbordava sempre que chovia. Mergulhávamos e saltávamos de árvores direto na água. Assim que a chuva cessava, corríamos para o desfiladeiro e observávamos o arco-íris que sempre se formava. O riso deles ainda ecoava na minha memória, como se o tempo não tivesse passado. Hul era sempre o primeiro a saltar na água, espalhando gotas como se fosse chuva. Kali ria alto, quase engasgando, e ali, debaixo do arco-íris, éramos invencíveis, até que não fomos. Agora, apenas eu contemplava o arco-íris. Só eu. Grai? A voz de minha mãe me atingiu como uma flecha, trazendo-me de volta à realidade. Virei-me para ela. Nossos olhares se encontraram. Ela perguntou sobre Hul, mas permaneci em silêncio. Um oceano de lágrimas que eu estava segurando há dias jorrou e caí de joelhos. Não precisei dizer nada. Minha mãe sempre teve um talento especial para entender o que as lágrimas diziam, como se cada uma tivesse sua própria voz. Ela correu até mim, me abraçou e ali choramos amargamente juntos, com o vazio do luto como testemunho. Soluçamos, gritamos e lamentamos, nossa dor amplificando-se em 2, 5, 8, 100 vezes. Naquela última hora, apenas lamentamos e choramos diante do desfiladeiro e do arco-íris, que agora parecia ostentar apenas cores cinzentas e um negro profundo. Após nosso momento de melancolia, minha mãe e eu fomos para casa informar Zoe sobre o ocorrido, mas não conseguimos. Ao saber da morte do pai, ela adoecera e não podíamos nos dar ao luxo de ficarmos doentes, pois não tínhamos como comprar remédios, mesmo que fossem caseiros. Zoe amava Hul, então decidimos contar uma mentira que pudesse evitar uma grande dor, mas não conseguimos. Era impossível olhar nos olhos de Zoe e mentir para ela. Então, ela chorou. Todos nós choramos novamente, numa noite longa, repleta de soluços reprimidos e fungadas abafadas. Zoe dormiu ao meu lado, mas levou tempo para adormecer. Eu, por outro lado, permaneci acordado, algo que se tornara recorrente e que já não me incomodava mais. Apesar de estar exausto no dia seguinte, criei forças e coragem para comunicar a morte de Kali ao pai dele. Fiz isso logo cedo, temendo perder a coragem ao longo do dia, ou, pior, o próprio Senhor Tolites vir até mim, questionando-me sobre o paradeiro de seu filho. Ao dar a notícia, ele chorou. O abracei, mas era o máximo que podia fazer. Limitei-me a dar uma explicação superficial sobre o que ocorreu com seu filho, informando que Hul e Kali haviam sofrido um acidente no setor de tonéis de metal. Fui frio, uma montanha de gelo, mas tive que ser, pois a situação já estava insuportável para mim. Em seguida, voltei para casa e permaneci sentado à mesa de tronco de árvore por horas, até que minha mãe se aproximou. "Como você está se sentindo?" perguntou. Como se tudo isso fosse culpa minha. Respondi, a voz ressoante, rouca, rasgada, fazendo minha garganta doer. "Não diga isso. Nunca mais diga isso. Foi uma tragédia o que aconteceu com seu irmão. Uma tragédia causada por mim, mãe.
Se hoje falta um filho à mesa, é por minha causa e por causa da maldita canção do meu pai, gritei. Você está com raiva, está sofrendo, eu entendo, mas não culpe os mortos, e nem se culpe, disse ela com serenidade, o que me irritou, mas no fundo sabia que ela estava sofrendo tanto quanto eu. Não aguento mais, mãe. Nova Cairo é injusta, nossas vidas são injustas. Trabalhamos uma vida inteira para que outros desfrutem do que produzimos, e somos recompensados com migalhas. Não quero mais isso para a senhora, nem para Zoe, declarei, antes que um a bater a porta interrompesse nossa conversa. Minha mãe foi até a porta, e quem estava lá era um supervisor, mas diferente dos que costumávamos ver em Tronco e nas minas. Seus trajes eram equivalentes, mas apresentavam colorações diferentes, além de muitos mais adereços e joias. Boa tarde, o que deseja? Perguntou minha mãe. O supervisor apenas entregou um papel dourado, adornado com esmeraldas e mármore liso, e se virou, indo embora. Minha mãe parou por um instante e leu o conteúdo da carta. O que está escrito? Perguntei. Sua expressão murchou e lágrimas rolaram por seu rosto. O que foi, mãe? Indaguei, alterando o tom. Virando-se para mim, ela falou. Você está sendo intimado a participar do desafio de sangue. Meus olhos se arregalaram e deixei minha caneca cair no chão, estilhaçando-se em milhares de fragmentos. Eu iria para o desafio de sangue. As palavras ecoavam em minha mente. Eu iria para o desafio de sangue. Iriam me levar. Essa frase ressoava incessantemente. Minha mãe me abraçou, mas não choramos, pois não tínhamos mais lágrimas a serem derramadas. O lamento sepulcral invadiu nossa casa novamente. Comecei a me perguntar se havia feito algo de tão ruim, que todo esse caos e sofrimento recaíssem sobre mim e minha família. Porque o universo cooperava tanto para minha dor? Mas eu já sabia que isso aconteceria em algum momento. Todos os anos, jovens de famílias devedoras do sistema de cotatório eram enviados para quitar suas dívidas com suas próprias vidas. Era cruel e sádico, mas o governo ictorino alegava que o desafio de sangue era um método eficaz para controlar a alta população e a divisão de recursos. O que eu pensava era que essa baboseira toda se aplicava apenas a Ictorux e às demais províncias de Nova Cairo, pois aqui em Tronco vivíamos das migalhas e restos. Fomos esquecidos, e isso fazia com que todos em minha província acreditassem que éramos úteis apenas para esculpir mármores e fundir bronze e metal para os palácios e monumentos, contribuindo de forma significativa para o massacre do desafio de sangue, pois éramos a província com o maior número de devedores do sistema. Cuspi de ódio. Minha mãe interrompeu nosso abraço e leu algo mais na carta exageradamente decorada. Diz mais alguma coisa? Perguntei, levantando-me. Sim, respondeu ela, fazendo uma pausa antes de continuar. Eles virão amanhã recolher todos os jovens de nossa província intimados a irem para o desafio. Decidimos ocultar esses acontecimentos da Zoe, apenas informando que eu faria uma viagem e que em algumas semanas estaria de volta. A noite chegou e eu refleti sobre tudo o que aconteceu nas últimas semanas. A morte de meu pai, a morte de Hu e Kali, minha iminente participação no desafio de sangue e a forma como ainda não enlouqueci diante de tudo isso. Algo que, se acontecesse, seria bem justificável, dado o peso psicológico que esses eventos impunham. Mas eu ainda estava de pé. Comecei a focar nos detalhes do desafio de sangue, essa competição temida por todas as províncias, especialmente pelos jovens de famílias devedoras, onde centenas de garotos morrem e apenas 5 saem vivos, um representante de cada uma das 5 províncias. Cogitei a possibilidade de minha morte, mas também comecei a imaginar minha vitória. Levantei-me
e dei alguns passos pela humilde casa. Parei em frente ao quarto de Zoe e observei como seu rosto estava sereno e lindo enquanto dormia. Como uma corrente elétrica percorreu meu corpo, uma conclusão me alcançou. É por ela, pensei. É por elas que tenho que vencer. É por elas que vou vencer. E por Hul, por Kali e por meu pai, eu vou vencer. Dirigi-me ao meu quarto e fiz algo que há muito se tornara um desafio para mim. Fui para o meu quarto e dormi. Dormi como Zoe, como se não houvesse nada com que me preocupar. Simplesmente dormi. Fui despertado por gritos e confusões matinais, típicas dos dias de convocação. Jovens sendo arrastados de suas casas, lutando contra os supervisores para não serem levados. Famílias gritando e chorando, suplicando para que seus filhos não fossem tirados. Era triste. Por outro lado, apenas me vesti, desci e encontrei o supervisor já à minha porta. Não questionei, não lutei, não fiz nada. Apenas fui em direção a ele. De Troncó saímos, disse minha mãe, segurando as lágrimas, com Zoe agarrada àquela sua saia. Para Troncó voltamos, respondi. Em breve estarei de volta. Podem contar com isso, disse, virando as costas, piscando para Zoe. Com um sorriso sarcástico no rosto, parti.